Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Espero que todos estejam bem. Agora nós estaremos louvando o Senhor com alguns cânticos e em seguida nós estaremos ouvindo a palavra de Deus. Nesse momento estaremos louvando o Senhor com um cântico conhecido de toda a igreja e nesse momento de pandemia, de isolamento social, a nossa fé tem sido provada e que nós possamos a cada dia romper com as barreiras, com as dificuldades e buscar o Senhor nas nossas casas, nos nossos lares, com a nossa família. Amém? Desertos e mares
Meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo alcance o coração de cada um de vocês. É sempre uma alegria poder voltar a falar com vocês, mesmo distante, mas na certeza de que Deus se faz presente com cada um de vocês. Hoje é um final de semana, onde nós geralmente nos reuniríamos, mas ainda impossibilitados, estamos juntos, cremos que Deus se faz presente na vida de cada um de vocês. Eu quero convidá-los para uma leitura da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 6, do versículo 5 ao 9. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Porém Noé achou graças diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Meus queridos, nós encontramos aqui uma história que traz uma narrativa muito triste. Fala sobre a perversão, a devassidão em que a humanidade estava vivendo na época de Noé. Devassidão tamanha ao ponto de Deus propor em destruir toda a raça humana, todo ser vivente. Em meio a essa situação, diz a palavra de Deus que Deus viu, Deus enxergou Noé e viu que Noé fazia a diferença. Viu que Noé não poderia ser punido juntamente com os demais. E Deus então propôs em salvá-lo. A Bíblia diz que Deus e Noé achou graça diante do Senhor. Deus, ao enxergar Noé, ele percebeu que Noé não pactuava com o comportamento devasso, perverso da humanidade. E Deus então propôs lhe salvar. Veja que coisa, a história de Noé é a seguinte: Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Veja como é possível, quando Deus criou o homem e o capacitou para que ele vivesse uma vida íntegra. Deus criou o homem e o capacitou para que ele não pactuasse com o pecado. Noé, vivendo no meio de um povo devasso, perdido, ele fazia a diferença, ao ponto de Deus fazer com ele uma aliança. Deus fez com ele uma aliança e propôs salvá-lo, e lhe deu uma ordem, que ele construísse uma arca, e através daquela arca ele pudesse salvar a si mesmo e a sua família. E assim sendo, Noé se dispôs em fazer tudo conforme Deus lhe determinou. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo num período desafiador. Estamos vivendo num período em que muitas vozes têm soado por aí, e muitas pessoas não sabem a quem ouvir. Eu quero lhe aconselhar neste dia, que a única voz a quem eu e você podemos ouvir com segurança e colocar em prática no nosso viver é a voz de Deus. É a voz de Deus. Deus falou com Noé: faça para você uma arca, para que seja a salvação da sua família. E a Bíblia nos diz no versículo 22, que Noé se prontificou em fazer tudo o que Deus lhe havia ordenado. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo num período desafiador, e não é período de questionarmos com Deus, mas é um período em que nós devemos ouvir Deus e aplicar no nosso viver a sua palavra. Deus deu a Noé a responsabilidade pela salvação dele e pela salvação da sua família. Eu creio que em tempos de pandemia, a responsabilidade da salvação sua e da sua família está nas tuas mãos. Não é o governo, não é quem quer que seja, está nas tuas mãos, e depende da sua disposição em ouvir Deus
e colocar em prática o que Deus lhe tem determinado. Deus viu Noé. No Salmo 101, versículo 6, diz que os olhos de Deus procuram os fiéis da terra. O que usa de engano não permanecerá firme, mas o olhar de Deus procura aqueles que são fiéis. Deus enxergou Noé. Eu queria lhe perguntar, como é que Deus está lhe enxergando? Como homem, como uma mulher, temente a Ele, obediente à sua palavra, disposto em ouvir a sua voz? Ou como uma pessoa que tem questionado as coisas e que tem deixado de ouvir Deus e tem ouvido o homem? Noé salvou a sua família. Noé foi livre de uma tragédia, porque ele ouviu Deus. Ele fez uma aliança com Deus. E ele se salvou e salvou a sua família. Como é que está a sua aliança com Deus? Meus irmãos, Deus fez uma aliança com todos nós, através do Senhor Jesus Cristo. Mas para que nós possamos ser bem-sucedidos, nós precisamos estar sempre ouvindo ao que o Senhor tem para nós. Quando o Senhor Jesus fez o seu primeiro milagre, em Caná da Galileia, Maria disse aos serventes: façam tudo o que ele lhe ordenar. O tempo que nós estamos vivendo é tempo de ouvir Deus, é tempo de fazer o que Deus tem nos ordenado, é tempo de nos preocuparmos com a nossa família e saber que somente de Deus é que poderá vir o livramento. Que Deus te abençoe e que você possa colocar no teu coração o desejo de ouvir Deus, de colocar em prática o que Deus tem lhe falado, e assim sendo, você e a sua família será salvo. O Senhor Jesus está pronto a lhe ajudar, Ele está pronto a estar com as mãos estendidas, mas para isso é preciso que haja disposição da nossa parte em ouvir o que Ele tem a falar e colocar em prática no nosso viver o que Ele quer que façamos. A família de Noé foi salva devido à sua atitude, primeiro a sua conduta e depois a sua atitude em obedecer o que Deus lhe havia determinado. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração em seu favor nesse instante. É momento de reflexão. A vida que você está vivendo, o seu comportamento, as suas atitudes, as nossas atitudes, tem sido agradável aos olhos de Deus? O Salmo 19 diz que as palavras da minha boca, que a meditação do meu coração sejam gratas diante de ti. Que todo o nosso viver, que todo o nosso palavreado, que toda a nossa conduta possa ser agradável perante o olhar de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero apresentar ao Senhor a cada pessoa que está me ouvindo, a cada irmão, a cada pessoa que será alcançada por essa mensagem. Que a graça, que a misericórdia do Senhor os alcance, Pai, que as famílias sejam salvas, que em tempo de pandemia nós possamos, meu Deus, ouvir a Tua voz e colocar em prática o que o Senhor quer que nós façamos. Abençoa cada família, dê saúde física, saúde espiritual, dê alegria em Te servir, em nome de Jesus. Vamos ver agora?